de temperatura baixa, que o Senhor enfrentou, meu Deus, sem o conforto que o Senhor concede a cada um de nós. Ó Deus, tudo por nós. O Senhor, ó Pai, perseguido até mesmo desde antes do nascimento, porque quem inspirou aquele inspirador, quer dizer, aquele governador, a convocar aquele alistamento justamente nos dias em que Maria estava para dar à luz. Teu servo, irmão Brana, tem dito que quando uma palavra é expressada, o inimigo está sabendo daquilo. Ele estava consciente de que Maria estava prestes a dar à luz. Aquilo foi perseguição, procurando de alguma maneira anular o plano da salvação. Mas o Senhor, desde antes da fundação do mundo, sabia, Pai, que aqui estava esses irmãos, irmãs, que creem naquilo que realmente é a Tua palavra. E o Senhor, de todas as formas, Pai, custando o preço que custasse, o Senhor encarou, meu Deus. E como o Senhor fala em São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor abriu o caminho. E creio, Pai, que o Senhor continua abrindo o caminho. Creio que o Senhor preparou esse local aqui, o qual nós pedimos, Pai, que seja consagrado para essa tão abençoada finalidade, que é onde expressar a Tua palavra, os Teus filhos, as Tuas ovelhas reunidos para ouvir a palavra que é vida. Senhor Jesus, nós recebemos tudo como bênção vindo das Tuas mãos. E nós pedimos que nessa noite o Senhor nos dê um culto abençoado, assim como sempre o Senhor nos deu. E que esta Santa Ceia, que segundo a programação será realizada, Pai, que ela seja, Senhor, saúde física e espiritual para cada um de nós. E que aquilo que o Senhor determinou, ó Pai, em prol da palavra, salvação de almas, nesta cidade e região, Senhor, que toma lugar tudo conforme a Tua santa e perfeita vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós, às vezes, se fica com um ponto que não, às vezes, precisamente não acontece como já acontecendo em outros tabernáculos já mais familiarizados. Isso é porque tudo está ainda em começo aqui, está tomando lugar, e eu creio que de todas as formas, a palavra de Deus, que é o alimento para nossas almas, eu creio que assim será entregue. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar 2 hinos. O primeiro hino está em, deixa eu ver o número 194, na página 145 deste cântico. 194, o próximo será o 215.
Hino 194. Não sou muito afinado para cantar, não. Os irmãos não reparam. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Eu não sou deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinho, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu estou lembrado de uma criancinha na escolinha dominical. Inclusive, nos domingos tem a escola dominical para as crianças, que começa às 7h30. Eles fazem assim, a transmissão daí dos lugares que os irmãos estão assistindo, as crianças participam também. Aí, se Deus quiser, aqui também, né, vai entrar em cena. Aí, o que eu lembrei foi o seguinte, que uma criança fez uma oração, mas uma criança bem pequena, novo, e não sei se o microfone não estava certo, não sei o que foi, sei que não entendemos ele orando. Aí o professor ali, que foi o irmão Daniel, falou assim: Jesus entendeu tudo o que ele falou. Então, em tudo aqui que nós, às vezes, dá uma tropecadazinha, mas Jesus está recebendo tudo perfeito. Glórias ao Senhor Jesus. Agora é o 215. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue. Esqueci um pouco a toada, irmãos. Quem que lembra bem certinho? As irmãs. 215, irmão
irmão Rafael. 215, está na página 164. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Clamava ao Pai, o seu Filho Jesus. Jesus, acho que conseguiríamos cantar, irmão. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Não se maldizia da ingratidão que o povo fazia, sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém, Senhor Jesus. Nós vamos dar lugar à oferta. E glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. É muito melhor, irmãos, nós estar num número pequeno, mas filhos e filhas de Deus revelados pela palavra. Teve um auxiliar nosso
deixar terminar a oferta e depois eu dou continuação nesse testemunho. Glórias ao Senhor Jesus, graças a Deus. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Teve um irmão que ele nos auxiliou nos últimos tempos, que a gente estava como pastor em Birigui, e ele vinha de uma cidade bem elevada, uma cidade aqui pertinho. Naquele tempo, não vou dizer agora, porque agora eu não sei como, por certo, levantou almas ali, agraciada por Deus. Mas, naquele tempo, por exemplo, ele disse que a denominação que ele pertencia, que ficava, era para 5.000 pessoas sentadas, e dia de Santa Ceia, os corredores ficavam cheio de gente. Tinha, sim, um grupo da mensagem ali. Estou lembrado que tinha um grupinho da mensagem. Mas eu não sei se passava aí de uns 40, 50 pessoas, não sei. O certo é que eu quero dizer com isso que num templo, uma denominação, 5.000 pessoas era o que cabia sentado e os corredores cheios. E ali nenhuma daquelas pessoas aceitando a palavra revelada, a mensagem da misericórdia, que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus, irmão, graças a Deus, a gente fica naquele espírito otimismo e fé, que Deus vai trazer mais almas, a gente crê de coração nisto, nesta cidade e região. Mas, proporcionalmente ao número de seres humanos, o Senhor Jesus disse, né? Não temeis, ó pequeno rebanho, que Deus agradou em dar-vos o reino. Então nós somos o povo mais feliz da terra, graças ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu poderia ter anunciado a Escritura antes, esqueci. Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Uma Escritura bastante familiarizada dos crentes na palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Glórias a Deus. Êxodo 12, verso 12 e 13. Na minha Bíblia está na página 72. Êxodo 12, verso 12 e 13.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor, assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Antes, irmãos, de entrar no sentido oficial da palavra, isto é, às vezes tem algum hino, tem um hino entre os irmãos, então estou dando oportunidade que às vezes acontece de sempre após a leitura da mensagem, né? Que é muito precioso. Pode sentar, mas antes de darmos início no sentido da pregação da palavra, eu quero transmitir um sentimento do pastor Cleomar, nosso pastor. Ele pediu para que a gente ficasse aqui de quarta-feira, hoje, né, a sábado. E ele falou, irmão, aproveitar e ter culto todos os dias. E se os irmãos não sentirem cansativos de vir, para mim será um prazer. A gente ter culto todo dia daqui até sábado, né? E nos sábados, o pastor Cleomar ali tem uma equipe de evangelistas, né, que, graças a Deus, Deus tem abençoado. Então, eles fazem evangelismo tanto em Campina como nas cidades vizinhas, entregando folheto, colocando um folheto nas caixinhas de correio, aquelas pessoas que dá oportunidade de conversar, né, então, pregando para eles. Aí ele pediu para que no sábado, na medida do possível aqui, os irmãos tivessem disposto a gente fazer esse meu trabalho. E eles filmam, quando está fazendo o trabalho, às vezes filma com um irmão colocando um folheto numa caixinha de correio, ou entregando para alguém, ou conversando com alguém, sempre filma. E depois é passado lá em Campinas, mostra então o evangelismo em tal lugar, evangelismo em tal lugar, evangelismo em tal lugar. Isso eu creio que tudo é incentivo em prol da palavra de Deus. Aí, se os irmãos estiverem dispostos, aqueles que tiverem tempo e estiverem disponível, concernente a entregar folheto lá em Campinas e em toda a região, as irmãs também ajudam, também, porque colocar um folhetinho e entregar um folhetinho para alguém não está fazendo uma pregação, não é isso, né? Então, tudo tem um limite, né? Aí então fica esse convite para a igreja. Hoje a gente já levantou um pouquinho tarde, que já chegamos 5 horas da manhã, inclusive o irmão Rafael levantou cedo para me buscar na rodoviária, mas a gente ainda descansou um pouco aqui. Aí, de umas 9 horas em diante, eu fui entregar os folhetinhos até umas 2 horas da tarde, por aí. E graças a Deus, acho que entreguei talvez uns 500 ou 600 folhetos por aí. Então, tudo é em prol da mensagem, né? O ID do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vemos aqui essas escrituras que lemos. Eu quero até repetir um pouquinho ela. Glória a Deus. Tá. A
irmã Cida, ela vai louvar um hino. Então, como me veio um desejo de ler a escritura de novo, aí já encaixa perfeitinho. Aí, então, após a leitura, a irmã Cida vai louvar ao Senhor com um hino. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos ouvir um hino. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria os anjos e querubins ali cantando. Hosanas, amém. Hosanas cantando ao Rei. Breve estes meus pensamentos será realizado, pois pra lá voarei. Verias ainda todos os discípulos que andavam aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Verias anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve estes meus pensamentos serão realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquele linda cidade nós iremos morar. Veremos ao Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Verias anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve estes meus pensamentos serão realidade, pois pra lá voarei. Veremos anjos
É o coro, né? Veremos anjos e querubins ali, cantaremos naquele Ai, me perdoa, irmão. Amém. É que eu pensava só no coro daqui, né? Aqui também é o coro. Glória a Deus, irmã, glória a Eu ouvi Deus. essa fala. Graças a Deus. É. E no começo também. Graças a Deus. É Amém, aquilo que eu Deus falei no abençoa. comecinho, a oração do irmãozinho lá, que nós não entendeu, ninguém entendeu a oração dele. Aí o professor da escola dominical falou, Jesus entendeu certinho. Glória a Deus, glória a Deus. Isto é uma realidade, irmãos. O Senhor Jesus Cristo quer ver os nossos corações, não quer ver profissionalismo e tudo. É certo que o que podemos fazer, fazemos da melhor maneira possível, né? Mas o principal que Ele quer ver é o coração. Esse é o sentido principal. Graças a Deus. Então, irmãos, eu desejo ler um pouquinho sobre a mensagem do irmão Brana, a mensagem que é conhecida de todos, mas para mim é uma mensagem marcante, porque é o que nós precisamos nesse dia. É o que nós precisamos. Aliás, que a igreja é o que o povo precisa, mas a gente não sabe se por uma falta de eleição, lamentavelmente, eles vão deixando passar por alto. A partir, mensagem do sinal, a partir do parágrafo 9. Agora a pomba guiou o cordeiro, e note você, que guiou ao matadouro. O Senhor Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu por nós. O que nós, como humanos, não demos conta, esta é a realidade. Porque senão não estava a Escritura afirmando assim, conforme Romanos 3, verso 23. Todos pecaram, destituídos estão todos da glória de Deus, se tratando de antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, antes de receber o Calvário. Mas Ele, o Verbo se fez carne, Ele, o nosso Criador, Ele se fez um de nós. Isto por quê, irmãos? Porque Ele se fez um de nós para aquilo que a igreja não deu conta Ele fazer por ela. Porque Ele viu que desde antes da fundação do mundo, irmão Brana fala que Ele é onisciente, onipresente. Ele sabia desde antes da fundação do mundo que vocês, irmãs, irmãos, não estaria nesta hora num sistema criado pelo homem, às vezes até com aparência muito bonita, mas sem a revelação do que é a palavra. Então, em outras palavras mesmo nessas palavras, ele sabia, não, eu vou enviar um profeta, o qual não vai sair de área religiosa, que até mesmo Mombrano, ele pertencia a Batista. Mas já nos primeiros passos do seu ministério, o Dr. David diz para ele ordenar umas mulheres ali pastoras. E ele, não faço isso. A primeira estrela que brilhou no nosso caminho, o apóstolo São Paulo, creio que é 2 Coríntios 14, verso 34, mostrando que o lugar da mulher é em casa. Quer saber alguma coisa, interrogue os seus maridos. Então, veja, ele não aceitou obedecer o seu pastor, por quê? Porque ele viu que chocava com a palavra. Então, o que custou para ele? Foi expulso. Então, irmãos, filhos e filhas de Deus predestinados, eles se tornam uma engrenagem que não cabe naquela mecânica deles. Não cabe. E graças a Deus por isso. Porque o Senhor Jesus disse,
Estreita é a porta, apertado o caminho, poucos são os que acertam por ela, né? O caminho que conduz à salvação. O cordeiro foi obediente à vontade da pomba. Fosse onde fosse, o cordeiro estava disposto a ir. Porém, que tal hoje, quando Deus nos guia para uma vida de rendição completa a serviço a Ele? Me ponho a pensar se às vezes o nosso espírito não se põe rebelde. E nisso duvidamos se em verdade somos cordeiros. Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o seu. Ao cordeiro tiram toda a sua lã, e a única coisa que tem é a única coisa que tem própria, e não diz nada. Sacrifica tudo que tem, assim é o cordeiro. Dá tudo que tem, tudo que é, e assim é um verdadeiro cristão. Sacrifica tudo que tem, prazeres mundanos, vida mundana. Não, ele deixa tudo de lado, ele deixa tudo de lado. O Senhor Jesus disse que se alguém sabe aonde tem um tesouro escondido, ele vai, vende tudo que tem, procura comprar aquele campo para herdar aquele tesouro. E não tem um tesouro maior, irmãos, do que nosso Senhor Jesus Cristo nas bases de sua palavra. E para o dia presente, o que é que ele tem dito? E Jesus respondendo disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então veja, é o que o mundo religioso não aceita, mas filhos e filhas de Deus estão predestinados. O Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora Cristo era o Cordeiro perfeito, graças a Deus por isso. Ele era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, foi um sinal. Agora, o que significaria o sangue deste cordeiro? É um sinal que nós somos mortos e nós mesmos identificados com o nosso sacrifício. Ali, aquele cordeiro era animal, não tinha uma vida, não tinha uma alma. Então tinha que ser mostrado o sangue. Mas nos nossos dias não é a química, porque o nosso cordeiro, ele tem o Espírito. Colossenses, creio que é os Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esse Espírito, toda a plenitude da divindade em Pentecostes foi visto em forma de língua de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E hoje, irmãos, nós não precisamos ver língua de fogo sendo pousado a cada um de nós. É a revelação. É receber o que Ele tem prometido para esse dia. São João 13, verso 20, o termo afirmativo 2 vezes. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então, receber essa mensagem, irmãos, receber essa mensagem é receber o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que manifesta em 3 ofícios. No ofício paternal, Ele nos criou sobre nós. Nos deu a palavra desde o Éden, deu os profetas, deu a lei no Monte Sinai, vem lutando com o ser humano desde 6.000 anos, mas chegou ao ponto que, em outras palavras, eles não dão conta de viver, mas ele crê na minha palavra. Eles creem, eu tenho que fazer alguma coisa por eles, porque eles creem. Então o ofício salvífico entrou em cena. O ofício salvífico entrou em cena, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
perseguido, meus irmãos, conforme falei no começo da palestra, desde antes do nascimento, até o seu último fôlego de vida. Então não foi pouca coisa, não foi pouca coisa. Ele foi tentado de todas as maneiras, conforme essa escritura que o nosso saudoso, precioso pastor Joaquim sempre lia nos cultos de oração, e lemos até hoje. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Mas você, pregador, não falou agorinha que ele é o Deus Todo-Poderoso e agora Filho? O ofício salvífico recebeu esse título porque tinha que receber esse título, porque a carne nasceu. A carne nasceu. Só que dentro daquela carne foi visto desde o batismo, quando João Batista o batizou, aquele Espírito descendo sobre aquela carne. E, conforme a Escritura citada, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o ofício salvífico. Por que o ofício salvífico? Porque quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. O Senhor Jesus disse em São João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Isaías profetizou, em Isaías 45, verso 20, que só Ele é Salvador. O termo Salvador implica em salvação. Deus, só Ele é Salvador, e Deus é Espírito. E sem derramamento de sangue não é remissão, um Espírito abstrato. O Verbo se fez carne. Aí aqueles 3 imperadores, que não era chamado para tal, se eram imperadores, se eram líder político, não tinha nada a ver com sacerdócio. Então veja, Pedro, bispo de Alexandria, Teodósio X e Silvestre, não sei se o primeiro ou o segundo pontífice, creio que o primeiro pontífice, criou a doutrina de 3 pessoas distintas. O Pai, a primeira pessoa, o Espírito Santo, a segunda, quer dizer, o Filho, a segunda pessoa, Jesus, o Espírito Santo, a terceira, e tirou tudo do original, Mas Deus sabia que isso ia acontecer. Aí ele disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, irmãos, só o Senhor Jesus Cristo venceu toda a tentação, conforme a escritura que eu citei, que está em São João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Senhor Jesus Cristo, eu não dei conta, nós não demos conta. Mas nós cremos de coração naquilo que o Senhor mandou para esse dia, para nos posicionar na palavra, para receber o sacrifício que foi feito por nós. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Chegamos com confiança nesta mensagem, ao trono da graça. Essa mensagem é o Deus vivo na forma de uma revelação nos corações eleitos, que veio para nos tirar de toda interpretação humana, arranjos humanos, e nos levar para a palavra.
Disse o Senhor Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graças a Deus, estamos em tempo oportuno. A porta está para se fechar, irmãos. A porta está para se fechar. Concílio Mundial de Igreja vai trancar os direitos de quem não estiver ligado com eles. E quem estiver ligado com eles, estarão ligados com a besta e a imagem da besta. Mas Deus enviou aos corações eleitos o cumprimento de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Agora Cristo era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, foi o sinal. Agora, o que significaria o sangue deste cordeiro? É o sinal que nós somos mortos a nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Morremos para o mundo, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Então o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, o sacrifício e o crente. A nossa vida vivida na palavra, irmãos, mostra que não deixamos passar por alto aquele dia no Calvário. E a sua vida por meio de seu sacrifício, e isso faz o que é. Então o sangue foi o sinal de identificação, porque o sangue identificava que o indivíduo havia ferido, aceitado o cordeiro, e havia aplicado o sinal a si mesmo, e não tinha vergonha. Ele não importava quem o via, mas queria que todos vissem. E o sangue foi posto em tal lugar que todo aquele que passava podia ver o sinal. O sangue exposto na soleira da porta. Todos que passavam na rua via o sangue, era exposto. Já pensou, minhas irmãs, pela graça de Deus, vocês vão ao centro da cidade, faz um julgamento entre vocês e as demais. O sangue está exposto ou não está? No Egito era química, porque aquele animal não tinha um espírito, não tinha uma alma nele. Então tinha que pôr o sangue sobre a soleira da porta para mostrar que uma vida foi entregue no lugar do pecador. Mas agora não é o sangue na soleira da porta. Aquele irmão, às vezes, circunstancialmente, às vezes, colega de profissão, de trabalho, o que for, aquela rodinha de palavras indevidas, recebe daquele irmão o quê? Um gracejo? Um semblante sereno, sério. Essas roupas imundas, o diabo mas arruma tanta coisa, até um negócio de parecer que está rasgada e tudo. Então, tudo isso. O irmão com aquela aparência de cristão, o sangue está exposto ou não está? Graças ao Senhor Jesus Cristo. Muitos querem ser cristãos, porém, o querem fazer em segredo, para que ninguém saiba que são cristãos. Agora, isso não
Não é cristianismo. O cristianismo expõe o seu sinal publicamente, no escritório, na rua, quando se apresenta os problemas, na igreja e em todas as partes. O sangue é o sinal que tem que ser aplicado, porque, de outra maneira, o pacto não é efetivo. O sangue era, naqueles dias, um sinal ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Agora, eles já eram redimidos antes de que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue em fé, antes que sucedesse o ato. O sangue foi aplicado em fé, crendo que sucederia, antes de que a ira de Deus passasse pela terra. O sangue tinha que ser aplicado. É demasiado tarde para aplicar o sangue quando a ira já havia caído. Irmãos, a gente pensa, talvez virgens nécias, ou o que for, não precisa ser as virgens nécias não, mesmo todos têm uma alma que, preparada ou não preparada, vai encontrar com Deus, vai estar no julgamento, não tem como. Não recebe agora, não recebe. A Bíblia fala que vai ser triste, vai ser triste. Na ordem desses 3 últimos anjos que o irmão Brana fala na marca da besta, aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 9 em diante. O irmão Brana falando sobre esse terceiro mensageiro, que o irmão Brana mostra claramente que são 3 mensageiros terrenos. O primeiro foi Lutero, o segundo foi Wesley. Lutero trazendo a mensagem da justificação, Wesley trazendo a mensagem da santificação. E então o irmão Brana fala: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem. Agora estamos falando sobre o sentido de sinal aplicado. Receber o Senhor Jesus Cristo nas bases da Bíblia Sagrada. Nas bases da Bíblia Sagrada é receber o cumprimento das profecias no seu devido tempo. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adorarem a besta ou a sua imagem. Imagem, Concílio Mundial de Igrejas. Então veja, lá no Egito, eles aplicaram o sinal em fé, antes que sucedesse. E agora a mensagem, creio que já está em todos os idiomas no globo terrestre. E simplesmente vão deixando passar por alto. Repetindo aqui um pouquinho. Era demasiadamente tarde para aplicar o sangue, quando a ira já havia caído. O Senhor Jesus disse que as virgens prudentes, elas se encheram os vasos de azeite, que é a noiva sendo cheia do Espírito Santo. Quando as demais viram que não tinha jeito, correr às pressas: dá-nos do vosso azeite, dá-nos do vosso azeite, dá-nos o vosso azeite. Quanta mensagem na internet, quantos folhetos entregue.
Irmão Brana cita aquela experiência daquela criança que ele nasceu com um problema mental. Então a mãe levou o médico e disse, a criança está melhorando, a criança está melhorando. A mãe levou numa casa de brinquedos e comprou um chacoalhozinho, um brinquedo ali. E chacoalhava aquele chacoalhozinho diante da criança. Ó, filho, ó, filhinho, menino. Ela entrou em desespero, falou, o médico não falou a verdade para mim, não está melhorando coisa nenhuma. Agora veja na vida do irmão Brana, lá, só aquela campanha em Durban, África, após a reunião, o prefeito da cidade ligou para o irmão Brana no apartamento e disse, sai em direção à janela, em direção ao mar, tá, olha aí na avenida, você vai ver uma coisa que você nunca viu. 7 caminhões de 17 a 18 rodas, cada um, furgões, lotado, numa campanha, lotado de macas, padiola, muleta, cadeira de roda e tudo isso que pessoas enfermas usavam. 7 caminhões. Irmãos, será que precisava de Deus chacoalhar mais o poder sobrenatural para chamar a atenção? Que o sinal na nossa alma, nas nossas vidas, nos nossos corações, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Será que precisava? Veja, Deus deu a palavra lá no Éden, o homem não deu conta. No Egito, no tempo do dilúvio, Deus enviou um profeta, limpou esse globo, mas ainda continuamos humanos. No Egito, ele colocou o seu povo no centro daquela religião pagã, do mundo pagão, para que eles vissem o poder de Deus. Até que depois de 430 anos, ele tirou o seu povo. Então, veja, continuamos humanos. Sodoma foi carbonizada. Nínive seria dentro de 30 dias. Continuamos humanos. Só que tem uma coisa. Agora, no Novo Testamento, mediante a revelação do 7º anjo. Então, veja. No cavalo branco, o personagem não recebeu o nome. No cavalo vermelho, ele não recebeu o nome. No 3º cavalo, ele não recebeu o nome. Mas no 4º cavalo, ele recebeu o nome. Que nome? Morte. Irmão Brana diz, na mensagem do 4º selo, não me lembro o parágrafo, que morte quer dizer separação de Deus. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Mas a noiva eleita, irmãos, a noiva eleita, ela está tomando o seu posicionamento na plataforma do arrebatamento. Vou ler só um pouquinho aqui e nós já vamos concluir, mas por causa do tempo. Glórias ao Senhor Jesus. 19:57. O sangue o identifica, agora note, a vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue foi derramado, então a vida saía, porque era uma vida, e quando o sangue saía, a vida sendo algo à parte do sangue. Agora o sangue é a química da vida, porém a vida é algo à parte do sangue. O sangue, vamos dizer assim, é algo biológico. Nossos olhos natural vê. Agora a vida é vista pela fé.
olhos espirituais. Agora, o sangue e a química, o sangue é a química da vida. Porém, a vida é algo à parte do sangue. Porém, também, ao mesmo tempo, a vida está no sangue. Aquilo que é visto pela fé está no que é visto pelos olhos naturais. E a vida do animal não podia voltar sobre o indivíduo. Quando ele derramava o sangue do cordeiro, tinha que aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe que está nu e não tem conhecimento do pecado. Por isso, é um ser vivente, porém, não é uma alma vivente. Então, a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora, há uma vida no sangue. Uma vida, uma alma na vida. A alma é a natureza da vida. A alma é a natureza da vida. E por isso não tinha nenhuma natureza em particular, porque era um animal. Então o sangue era um sinal que a vida havia sido oferecida. Porém, nesse lugar tão glorioso, sob esse pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo. Não é um sangue, é uma química. Mas o Espírito Santo de Deus, este é o sinal que Deus requer da igreja nesse dia. Os irmãos estão entendendo? Este é o sinal que Deus requer da igreja nesse dia. Senhor, mas como? Como que eu vou enfrentar esse mundo, essa... Deus, quando Pedro diz, Senhor, mas se é nessa condição, como pode se salvar? Quem pode se salvar? O Senhor Jesus Cristo disse para ele, o que é impossível para o homem, em outras palavras, o que é impossível para o ser humano, para Deus é possível. Então, irmãos, se recebemos a revelação do que é realmente a palavra de Deus para esse dia, abrimos o espaço para esta alma, esse espírito que é vida, entrar em nós. Daí essa vida vai ser dominada por esse que agora não é uma química, agora era Deus. E o Calvário tomou lugar. A gente gostaria até de expressar um pouquinho, mas o tempo já foi. Está passando 2 minutos das 8, mas é simplesmente uma colocação. Se recebemos a mensagem, estamos recebendo o Senhor Jesus Cristo. Se recebemos o Senhor Jesus Cristo, a obra está consumada. Nós não demos conta, mas Ele deu conta por nós. Então, hoje, conforme Ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então, para a noiva eleita, a igreja predestinada para a vida, ela tem a revelação do que é o Espírito da palavra para esse dia. E, graças a Deus, estamos seguros. Nós vamos ler
irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 23 em diante, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João capítulo 13, versículos 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Graças a ti, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos ensinou, meu Deus. O Senhor foi o exemplo para nós. E agora nós, humildemente, Pai, arrastamos, Senhor, até os teus pés para viver, Senhor, essa gloriosa revelação que o Senhor tem enviado através do sétimo anjo, a qual posiciona, Senhor, a tua noiva na plataforma do arrebatamento.
Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este pão para representar, Senhor, aquela carne dilacerada que foi entregue por nós inocentemente lá no Calvário, Pai. Este vinho, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe-o para representar aquele sangue inocente que foi vertido pelo perdão de nossos pecados, Pai. Assim, quando a igreja, Senhor, comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quer que o pai prepare na água? Quer que eu prepare na água? Não, eu preparo lá. Quer que cante um hino, pastor? Quer que eu tente cantar um hino? Não? Chama, vem ceia. Nós tomamos primeiro, então?
fazer então a oração final, né? Eu gostaria de chamar o irmão Rafael para fazer essa oração aqui, irmão. Antes da oração final, pode subir. Antes da oração final, irmão, encerrando, então eu quero só, assim, reativar, né, o convite, o desejo do pastor Cleomar, que então a gente ficasse até sábado, creio que as irmãs não vão achar pesado não, né? Aí a gente tendo os cultos normal, né? E assim, começar às 7h15, 7h15 é o horário, isto é, 7h15 começa, 7h15 começa, já eu canto uns 2 hinos, o irmão Rafael vai fazer a parte do louvor, então 7h15, se Deus quiser, nós começamos o culto. Amém. Senhor Deus, abençoado fomos, ó, por mais um dia de culto, de ceia. Obrigado, Senhor, por essa grande misericórdia, por nos ter estendido esse braço de tão longe, Senhor, por nos enviar um pastor, ó Senhor. Muito obrigado mesmo, estamos satisfeitos, Senhor. Muito obrigado e Deus abençoa. Amém. Deus abençoe a todos, mas está encerrado o culto. Vão em paz, que o Senhor dê uma boa noite a cada um. Deus abençoe a todos.